Irmãos, vamos ouvir uma palavra de Deus para o nosso coração. Você pode se colocar de pé. Nós já estamos agora partindo para a última parte do nosso culto. Rápido, né? Mas tão importante. O texto ainda continua sendo de Josué capítulo 6. Algumas pessoas, um número até considerável de pessoas, me mandou mensagem justificando que não poderia estar aqui. Algumas viagens, outros assuntos. Como são muitas, hoje eu não vou justificar todos, tá? Mas deixo aqui essa observação e minhas desculpas por não colocar o nome de todos que de alguma forma, entre eles pastor Padula, irmã Filomena e tantos outros que não puderam estar aqui hoje, mas que de alguma forma justificaram a sua ausência. Verso de número 1. Oh meu Deus, fale conosco nessa noite. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada. Capítulo 6 de Josué, verso 1. Estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó. Tenho dado o seu rei, os seus valentes e os seus valorosos. Pode tomar o teu assento. Ai, Senhor, nos ajude com a Tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai à frente. Senhor, use a minha vida para falar do Senhor, a minha vida para a Tua glória. Que nós possamos sair daqui instruídos, Pai. Por favor, meu Deus. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de, através dessa mensagem, contar para os irmãos, rapidamente, qual o propósito dela. Eu tenho, você também, me ajudado em oração, para que Deus nos direcione aquilo que Ele quer para a sua obra. Especialmente a gente está chegando, qual é a vontade de Deus. Os irmãos sabem que Deus, Ele tem apontado assim, sem entrar Deus não entra em contradição. Ele tem apontado para a igreja assim, para onde a gente tem que ir, o que Ele está fazendo e como Ele está fazendo. Os irmãos têm sentido isso, amém, Jesus? Eu tenho sentido isso. Aí hoje de novo, né, a gente chega aqui cheio de temor, porque Deus está falando com a igreja, mas está falando com a minha casa e com a sua casa, com a sua vida. E nessa noite, diante desse trabalho de renovo, restauração, diante dessa primavera que Deus está nos trazendo, que as portas precisam ser abertas, que numa reunião que eu escutei aqui acontecer quinta-feira do Ministério de Louvor, eu me lembro de uma frase, não sei se o Flávio está aqui hoje, Fábio, Ministério de Louvor, está aqui hoje o Fábio? Não está. Na hora da reunião eu escutei uma frase que ele lançou, me chamou a atenção, e naquilo o Espírito Santo foi dirigindo algo para que eu compartilhasse com a igreja, dentro desse texto. O que eu vou trazer aqui para nós hoje, da parte de Deus, é uma estratégia que Deus vai nos dar, nesse novo tempo que Ele está nos entregando. Uma estratégia de peleja, de guerra, uma estratégia de batalha, uma estratégia para que possamos chegar no fim dela vitoriosos em nome de Jesus Cristo, vitoriosos na obra, vitoriosos pessoalmente na sua vida. Então que os nossos ouvidos estejam atentos a esses detalhes que aqui vai ser passado, coisas, algumas delas bem rápidas, sucintas, outras eu vou me debruçar um pouco mais de tempo. Os irmãos, não é segredo para nenhum de nós que a Bíblia, ela tem muitas histórias que se remete falando de guerra, de batalhas, e alguns versículos que Deus entrega aos seus servos, como o apóstolo Paulo, e ao próprio Senhor Jesus falando com a igreja,
eles em algumas vezes tratam essa vida que estamos vivendo como uma batalha, como uma luta constante. Antes de sair de Botucatu e vir para cá, Deus havia me entregado uma palavra, e eu dizia isso para as igrejas da qual eu pastoreava, e acho pertinente dizer aqui para nós agora. Claro que depois eu vou trazer num outro contexto de mensagem, de que você foi alistado, você sabe disso, você foi alistado. Paulo frisa isso ao teu filho na fé, Timóteo. Nós fomos alistados, estamos militando. Você que está aqui nessa noite, mesmo que você não esteja com uma roupa, fisicamente falando, de um soldado, você está, meus amados, no meio de uma guerra. Você não tem para onde correr mais. Você precisa agora ir até o fim. É aquele que perseverar até o fim que vai ser salvo. Não tem como recuar mais. Não tem como fazer as pazes com o inimigo. Esse inimigo não faz as pazes com uma pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Não tem papai e mamãe, titio, titia, irmão. É uma milícia que você foi chamado individualmente para militar. Você vai ter que buscar as preparações de um soldado, como aos Efésios no capítulo 6, tomando toda a armadura de Deus. Não tem para onde a gente hoje olhar e dizer o seguinte: eu prefiro, não, é para sempre, é até que o Senhor nos chame. O Senhor Jesus no capítulo de número 16, verso 33, do Evangelho de Jesus escrito por João, ele disse para a sua igreja, o Senhor olhando para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz, a paz que o mundo não entrega. Esse mundo que você e eu vivemos, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça do corpo, garantindo para nós, irmãos, ouça-me, garantindo para a tua casa, teu casamento, tua família, garantindo para essa igreja: eu venci. Então que o ânimo de vocês sejam redobrados, reforçados, porque você vai vencer. Isso não é uma possibilidade, é uma afirmação da parte de Deus para nossas vidas. Eu acho interessante um texto de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, verso de número 12. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, ele diz para Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Você notou que quando Deus manda Josué tomar posse das terras, que ele já havia predito para, como promessa a Abraão, Isaque e Jacó, Moisés, a gente vai ter que batalhar, militar, combater para tomar posse da vida eterna. Você vai ter que guerrear para ser salvo. Você vai ter que lutar para ser salvo. Deus está entregando promessas para essa igreja. Deus está entregando promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas Ele está olhando para mim e para você, dizendo assim: ó, você vai ter que militar. Você vai ter que combater. Você vai ter que guerrear. Mas fique tranquilo, esses inimigos já foram vencidos. Eu já entreguei eles na sua mão. Eu já entreguei eles na sua mão. Eu creio assim. Eu creio que estamos vivendo um tempo em que aquilo que Deus está nos prometendo já foi entregue nas nossas mãos.
O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7, quando ele termina, dias antes do seu martírio, ele diz: eu combati. E ele não diz que servir a Deus é uma afronta, é uma tristeza, fazer a obra é uma coisa cansativa, depressiva. Ele chama o que ele viveu de o bom combate de Cristo. O bom combate. Combateu isso que a gente está vivendo aqui, o bom combate. A gente precisa amadurecer isso na nossa vida. Mesmo nesse momento em que está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por maior que seja o exército russo, mais poderoso, mais numeroso, nenhum exército pode garantir a sua vitória diante de uma guerra. Mas o exército de Deus, a igreja de Deus, é o único exército que entra numa guerra, certo de que será vitorioso. É o único. Perde, porque se esquece, se deixa levar por algumas coisas, não observa algumas coisas. Entre elas o Senhor vai falar algumas coisas conosco aqui nessa noite. Então eu queria que eu tenho pregado aqui, tentado de todas as formas e forças, como se tentasse colocar com as minhas mãos dentro do teu coração, de que nós vamos vencer. E isso não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos vencer, é uma afirmação, é uma certeza. Bom, me dá algumas dicas disso, pastor. O Senhor vai te dar. Para mim me adiantar, no capítulo de número 6, Deus está falando com Josué. Eu acabara de ler, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e os seus valorosos. Irmãos, quando o versículo de número 1 está dizendo para Josué: Jericó está cerrada, ninguém entra e ninguém sai, é preciso a gente, é só olhar que Deus está mostrando assim para Josué: Josué, isso aqui vai ser milagre, isso aqui vai ser minha mão. Porque quando ele fala ninguém entra e ninguém sai, é coisa quase que quando um médico diz assim, não tem jeito. É quando você olha para aquilo que você deve, perto do que você ganha, e você sabe que você vai viver e vai trabalhar e não vai conseguir suprir aquele valor. É quando você olha e um esposo e uma esposa apresenta para você um amor que já está falido. É quando você olha e encontra um filho mergulhado nas drogas, ou em algum tipo de entorpecente, e aos olhos de um familiar seu, de um amigo seu, ou aos olhos da psiquiatria, ele diz: isso aqui não tem mais jeito, não tem tratamento, isso é um vício, isso aqui se demora, Jericó está cerrada, ninguém entra e ninguém sai. É quando alguém aponta uma igreja, e olha para essa igreja, e vê os problemas dessa igreja, e diz: não tem mais jeito, está cerrado, ninguém entra, ninguém sai, não acontece mais nada. É nessa hora que Deus se apresenta para Josué, como se apresenta para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite, e diz: Jericó está cerrada, ninguém entra e ninguém sai. Ou seja, realmente, aos olhos do homem é impossível, mas eu quero te dizer uma coisa, Josué, eu quero te dizer uma coisa, igreja de Sumaré: eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Eu entreguei Jericó nas tuas mãos, do jeito que está, fechado, cerrado, ninguém entra, ninguém sai.
consigo ministrar, meu Deus. De tanto que eu creio no que Deus está falando, o meu coração explode aqui nessa noite. Deus está falando: eu entreguei Jericó na tua mão. Não importa como está, não vai ficar como está. Como é que eu sei disso? Aí o que eu me lembro do que o Flávio disse, Fábio. Eu me lembro que na reunião, ele olhou e disse o seguinte: há 20 anos atrás eu entrei no Ministério de Louvor. Faz 20 anos aproximadamente que eu tenho estado aqui nessa obra, já de alguma forma ativa. Eu me lembro de alguns presbíteros que têm conversado comigo, obreiros, irmãos, irmãs. E aí eu olho para esse texto e lembro que Deus está falando com Josué e Caleb. Josué e Caleb, em Números capítulo 13, 14, há 40 anos atrás disso aqui, eles viram, 40 anos atrás, eles presenciaram um Deus que prometeu que eles seriam sustentados e tomariam posse da terra prometida. E no meio daquele percurso de 40 anos, ele viu uma população de mais de 20 anos de idade, todos perecerem. Ele viu lepra, eles viram serpentes, eles viram pecado, eles viram sujeira, eles viram levantes, eles viram exércitos. Mas 40 anos depois, eles ainda estavam de pé, porque Deus havia prometido para eles que eles veriam a terra prometida. E eu creio que nessa noite está aqui um grupo de Josué e Caleb, que viram mortes, pecados, que viram lepras, que viram serpentes, que viram batalhas e gigantes, mas estão aqui de pé, tocando, cantando, orando, e Deus está dizendo para vocês, Deus está dizendo para mim, talvez pessoas que chegaram há pouco tempo aqui na igreja, mas que há tempo vem vindo e vendo batalhas, lutas, serpentes, lepras, mas está de pé aqui servindo a Deus. Deus está falando com essa igreja: como é, pastor, que nós vamos ver esses muros cair? Deus está olhando para você: não se esqueça, não faz tempo que eu te prometi? Você não está de pé até hoje? Você não está vivo? Você não está aqui ouvindo a minha palavra? Pois então vocês vão verem essas muralhas de Jericó caírem por terra. Vocês vão verem, vocês vão possuírem, vocês vão vencerem. Se a igreja crê nisso, aplauda aquele que está sobre o trono. Creia. Deus está falando conosco. Eu já entreguei. Isso está irmãos, quando Deus nos promete algo, o fim já está decidido. O percurso agora vai ser percorrido por nós. A batalha, a luta, a oração, as estratégias, o estilo de trabalho, seja uma porta que se abre, seja um culto de quinta-feira, as estratégias Deus vai nos dar. Agora, como na sua casa, na sua vida, agora o que vai acontecer nesse percurso não muda o resultado final. O resultado final já está decidido. O resultado final não depende. Não, o resultado final está decidido.
Deus decidiu entregar Jericó nas nossas mãos. Deus decidiu entregar a sua Jericó, a sua batalha, a sua dificuldade nas tuas mãos. Isso está decidido, isso está decretado. Eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei, os seus valentes valorosos. Esse texto é um tributo a Deus, né? Do seu poder, da sua magnitude. E é interessante algumas coisas que acontecem nesse texto. Entre elas, eu não vou trazer os pormenores, não é isso que Deus quer falar com a gente aqui hoje, senão Ele tinha fortalecido isso no meu coração. Eu fico imaginando os homens com armas de guerra. Você sabe que eles estavam armados. No entanto, os 7 sacerdotes tocavam as buzinas. A arca no meio, havia uma retaguarda de homens armados na frente e atrás. E eles davam volta. E essas voltas parecem, aos olhos do mundo, porque irmãos, aos olhos do mundo é inegável que algumas coisas que a gente faz é loucura. As pessoas não entendem você dizimar numa igreja, ofertar numa igreja. As pessoas não entendem, de vez de você uma hora dessa, estar na sua casa, assistindo um programa nas redes de televisão, deitado. Eles não entendem você passar na frente da casa deles, enquanto eles estão nas suas cadeiras, dentro de um bar, numa lanchonete, ou se programando para pular o carnaval. Isso não entende. Como um Deus que não se apalpa com as mãos, não se vê com os olhos. Você sai da sua casa cheio de luta, cheio de problema, cheio de desafios, e chega aqui e como se estivesse dando volta, porque para eles o que a gente faz é como se estivesse dando voltas, dando volta. Isso parece loucura, parece sem resultado. O que faz um irmão que amanhã tem o seu trabalho, está aqui na hora do louvor, solando, onde os músicos uma hora dessa, para tocar num show, num baile de carnaval, vai querer ser remunerado, pagos, isso aqui é profissional. O que faz você ficar sentado nesse banco, que às vezes nem é tão confortável? O que é loucura para os homens, é olhar para nós. E eu tenho, irmãos, no meu coração que eu vou falar aqui, eu sei que está sendo transmitido, mas eu vou falar. Eu creio que algumas coisas que Deus está falando nesses últimos dias aqui através desse púlpito, algumas pessoas têm manuseado a cabeça e dizendo, isso é loucura, isso é fogo de palha, isso, eu conheço a história, eu conheço essa igreja, isso é loucura, essas voltas, pois espera o 7º dia de Deus. Os que acham que é loucura você está saindo da tua casa para vir cultuar a Deus, os familiares seus que não entendem quando você deixa um aniversário, deixa alguma coisa de família, sai mais cedo para vir para a igreja. As pessoas que não entendem como na quinta-feira Deus nos deu um direcionamento e nós ungimos os 4 cantos desta igreja, isso é loucura. Espera chegar o 7º dia de Deus para nossas vidas. Tem um 7º dia de Deus, de uma muralha sendo rodeada, aonde esses muros vão cair por terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Vai ser o que parece ser loucura, o que parece ser só uma estratégia humana, o que parece ser apenas um grupo de fanáticos, é uma igreja viva, obediente, que reconhece a voz de Deus, é uma igreja perseverante,
é uma igreja atuante, é uma igreja triunfante, que está ouvindo essa palavra, está tomando posse e vai enxergar a glória de Deus. Essa glória virá, essa glória virá. A Bíblia diz que eles então são levados para essa guerra. Diz o texto que no verso de número 4, verso de número 6, eu acho tão bonito essa informação. Então, aqui, verso de número 5: e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade vai cair abaixo, subirá nela cada qual em frente de si. Eu preciso falar isso com a igreja aqui nessa noite, e com alguns que não estão aqui hoje, mas essa mensagem vai chegar, ou eu vou conversar pessoalmente. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra que Deus vai entregar para a minha vida e para a sua vida. Ela é importante. Eu quero conversar com ela com o ministério de louvor da Minibrac. E eu quero que você receba ela para a tua casa. Você notou que eles estão cercando o muro, e na 7ª volta esse muro vai cair. Não se tem exatamente a hora cronometrada, humanamente falando. Não se tem a exatidão da localidade aonde eu vou estar no momento em que as muralhas caem. Imagine que você está com a sua família, um grande exército de um número gigantesco. No último dia estão rodeando a cidade de Jericó, os seus muros, e no 7º dia o muro vai cair. Josué diz, o Senhor diz que o muro vai cair. Nesse dia, aonde você estiver, na direção em que você está, eu acho isso aqui uma informação importante para nós. É nessa direção que vocês vão subir. Verso de número 20 é uma nova advertência. Gritai, pois, o povo tocando as buzinas. Gritou, pois, o povo tocando as buzinas. Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grita. O muro caiu abaixo. O povo subiu a cidade, cada qual em frente de si. Ouça-me isso, por gentileza. Você crê que nós estamos militados a uma batalha, que o Senhor já nos entregou a vitória, amém, Jesus? Todos nós que estamos aqui, essa obra, no primeiro dia em que Deus me deu a oportunidade de ministrar aqui, Ele disse para nós, essa obra, essa vinha é minha, mas essa vinha também é tua. A nossa vinha está em flores. Apanhe-me as raposas e as raposinhas. Se lembra disso, amém, Jesus? Apanhe-me as raposas e as raposinhas. Pega elas, as raposonas, as pequenininhas, apanhe-me elas. Porque as nossas vinhas estão em flores. Ele chamou isso aqui de coisa nossa. Cada um de nós temos uma responsabilidade naquilo que Deus vai fazer. Cada um de nós temos uma responsabilidade na nossa casa, com a nossa família. Deus olha para esse povo e diz o seguinte: quando os muros cair na tua reta, você sobe e você combate, extermina, você elimina, você, não se esqueça, coloque todos abaixo, mas escute bem, cada um
na tua reta, diante de si, cada um faz o que lhe foi chamado para fazer, o que é obrigação sua, porque tem coisas que Deus quer fazer nessa igreja e vai fazer na tua casa, que a minha mão não vai alcançar, mas é responsabilidade sua. Você não vai poder desocupar o teu território. Você imagina, eu estou aqui para lutar com esse gigante, ou para lutar com esses adversários, porque a hora que o muro caiu, eu não sei se desse lado estava um grupo de famílias, ou um exército muito forte de Jericó. Não sei se aqui estavam os mais fracos, não sei se aqui estavam os intermediários, eu não sei se ali estavam os mais valentes, mas o que Deus falou é o seguinte: se você lutar na tua reta, nas coisas que eu coloquei na tua mão, se cada um subir na tua reta, fazer a sua parte, no final, todos sairão vitoriosos. Todos vão sair vitoriosos. Jericó será tomada. Então preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando conosco. Primeira coisa que a gente precisa estar atento é não lutar as guerras que Deus não te chamou para lutar. Isso é muito perigoso. Tem muita gente perecendo porque está tomando guerra, está lutando batalhas que Deus não te chamou para lutar. Às vezes está colocando a mão na cabeça das pessoas precipitadamente, às vezes está fazendo visitas precipitadamente, às vezes está chamando grupos, olha, pode deixar, eu vou orar pela sua casa, sua família, sem direção de Deus, sem saber a hora em que Deus está te chamando para tal propósito. Essa igreja tem muita coisa para ser feito, e cada um aqui de nós temos uma importância dentro daquilo que Deus confiou na tua mão. Se eu saio do meu posto, Deus fala para mim, sobe aqui e luta aqui. Não, eu vou lutar lá com o irmão Donizete, presbítero Donizete. Quem vai lutar no meu lugar? Quem vai cuidar da minha rocinha? Quem vai cuidar do meu casamento? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar do meu departamento? Por que eu fico me metendo nas coisas que não é minha e descobrindo as minhas? Por que eu não cumpro com a minha responsabilidade? Por que eu não olho para as coisas que o Senhor disse que compete a mim? Porque se cada um aqui nessa noite cumprir com as suas responsabilidades, nós vamos conquistar Jericó. Sobe diante de você. Eu não chamei você para ir lá. Eu chamei você para ficar falando do B, se metendo no assunto do C. Cuida da tua responsabilidade, da tua área. Olha para as suas coisas. Lute pela sua vinha. Suba diante de você. E se você vê alguém também querendo mexer na onde é propriedade sua, fala para ele, vai cuidar daquilo que é responsabilidade sua. Cada um cuida da sua responsabilidade, e a vitória de Deus chegará sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Muita atenção, hein? Eu sei que o nosso tempo... Você se lembra da história de Josias? Um grande rei, meu Deus. A Bíblia diz que é impossível narrar um rei como o rei Josias. Meu Deus, de descobertas da palavra, de organização espiritual, um homem cheio de autoridade, de poder no seu reino, de estrutura de Deus sobre a sua vida. Mas que em 2 Crônicas, capítulo de número 35, a partir do verso de número 20, a Bíblia diz que ele
se coloca numa luta em que Deus não chamou ele para lutar. E irmãos, preste atenção no que Deus está falando com a igreja, que eu sei que isso aqui não é novo para você. Nós vamos precisar manter o foco. Nós vamos precisar se responsabilizar. O pessoal da mídia se responsabiliza pelas coisas da mídia, o pessoal do louvor pelas coisas do louvor, o pastor no seu pastoreio, os presbíteros no seu presbitério, os diáconos no seu diaconato, os membros, líderes de departamento, cada um olha para diante de si e pode aparecer o gigante, o problema, o mal que for. Se você estiver lutando na direção certa, esse inimigo vai ser entregue nas tuas mãos. Você só precisa lutar na direção certa. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Lute na direção certa. Não se esqueça disso. Lute na direção certa. Eu me encaminho para encerrar essa mensagem. Eu gostaria que você ficasse muito atento com aquilo que Deus está falando com a igreja. Atenção, a ordem parte de Deus. As coisas não podem ser feitas pela nossa vontade, pela nossa força. Essas coisas precisam partir da capacitação de Deus. Na quinta-feira Deus olhou para essa igreja e disse: a brasa viva que vem do altar e toca na boca do profeta Isaías não se encontra nas prateleiras de supermercado. O dom para pastorear, para liderar a UFEBRAC, para liderar o ministério de louvor, o dom para pastorear, a unção que há nisso, a unção de servir a Deus, o poder que há em servir a Deus, para expulsar o demônio da tua casa, no meio da tua família, para tocar nas enfermidades e ela sair, não se encontra nos comércios de Sumaré. Essas coisas se encontram em oração. Essas coisas só vêm do céu, através da leitura da palavra, do jejum. Essas coisas só vêm com uma vida com Deus. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu acho interessante porque no verso 7 ele disse assim, passai, rodear a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca. Mas essa arma ela é usada lá dentro, né? Engraçado que enquanto eles estão rodeando a cidade, engraçado não, interessante, a única arma que Deus dá é a ordem dele dizendo o seguinte: na hora certa vocês gritam. Enquanto isso, guarda a tua arma. Guarda a tua arma. Deus está falando com a igreja, é na hora certa. À medida do que você fala, à medida das tuas ações. Tem momentos em que Deus vai olhar para você e vai dizer o seguinte: guarda. Em nenhum momento você vê um deles atirar um flecheiro, atirar em alguém que está em cima do muro. Então não se esqueça disso. A hora certa, a maneira certa de agir, de guerrear, ela virá sobre uma ordem de Deus para a sua vida. Você só vai descobrir isso com uma vida com Deus. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. O Senhor nos encerra essa mensagem nessa noite com duas observações. A primeira delas está no versículo de número 10. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, versículo 19 do capítulo 6. Eu preciso dizer isso para nós. Vocês estão me ouvindo aqui? Amém, Jesus? Ouça-me com atenção. Você não pode conversar agora. O Senhor ainda não saiu dessa igreja. O Senhor ainda está falando com você. Você não pode deixar Jesus falando sozinho. Você precisa estar atento. A hora que eu der a bênção apostólica, o Senhor termina de falar aqui nessa noite. Você está ouvindo com atenção? Diga amém.
porque isso aqui é uma palavra que Deus estabelece as coisas no seu lugar. Ele diz assim no verso de número 19: porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. No verso de número 24 ele volta a dizer: porém a cidade e tudo quanto havia nela queimarão no fogo. Então somente a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro deram para a casa do Senhor. Você sabe o que significa isso? Nas guerras, todas as vezes em que Israel guerreava, após as suas batalhas, os despojos era dividido entre as tribos, o rei, os comandantes de guerra, os vencedores da batalha, ou um grupo determinado por Deus. Mas escute essa palavra que Deus vai falar aqui agora. Nessa obra que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida e sobre essa igreja, Ele está dizendo o seguinte: eu quero que você pegue o ouro, a prata, as preciosidades e traga a casa do tesouro. O senhor vai falar de oferta, pastor? O senhor vai falar de dízimo? Não, eu vou falar de glória. As coisas às vezes na nossa vida chegam num ponto, irmãos, ou às vezes na obra de Deus, em que sai do controle do homem. Quantas vezes eu e você que está aqui nessa noite, escute o que eu vou te dizer. Quantas vezes eu e você não demos motivos o suficiente para Deus, para que tudo na nossa vida estivesse perdido, através de uma murmuração, de um pensamento, ou no estado de como chegou. Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e para essa igreja, dizendo o seguinte: o que eu vou fazer é misericórdia minha, o que eu vou fazer é obra minha, o que eu vou realizar na tua casa, na tua família, o que eu vou realizar nessa igreja, é porque eu me levantei pela minha misericórdia. Então essa honra, esse despojo, essa glória não vai recair sobre o pastor Wellington, não vai recair sobre você. Essa glória, essa honra, esse poder é de Deus, os despojos é de Deus. Porque o Deus que se cansou houve de agir de misericórdia. Não vai ser habilidade do homem, não vai ser força do homem, mas vai ser porque Deus se debruçou com a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O despojo é meu. Terminamos lendo que assim deu Josué vida à prostituta Raabe. E nessa noite de missões, olha, irmãos, às vezes eu acabo falando algumas coisas e eu não sei se a minha carne fica aflorada por aquilo que eu sinto, mas eu preciso dizer conforme eu sinto. Eu não consigo chegar aqui e pregar para vocês num papel de postura, todo de um jeito, quando no meu coração a palavra ela arde, ela pulsa. Escute o que Deus vai falar com você, para você ir em paz para sua casa, nesses 6 minutos que nos resta. Primeiro, você já viu o texto, a Bíblia diz que no meio daquela cidade de Jericó, Deus salva uma mulher, que várias vezes ela é chamada não pelo seu nome, mas por ser uma prostituta. Quando nós olhamos para esse estilo de salvação, isso aqui precisa ficar claro para nós, porque senão a gente morre, irmãos. Se a igreja não entender isso, a gente morre. A gente vem para a igreja por vir, a gente vive um evangelho de emoção,
Mas se a gente precisar e quer viver um evangelho de verdade, você precisa ouvir isso. Deus não escolheu o príncipe de Jericó, não escolheu a família mais nobre, não escolheu o justo, ou que se parecia justo, ou religioso da cidade. Deus não mudou a vida, Deus não mudou a vida, como eu disse, de um intelectual da cidade, da família mais boazinha. Deus escolheu uma prostituta em alto e bom sol. Deus escolheu aquilo que era impossível, a escória, a vergonha, o que não era, a impossibilidade. Deus escolheu a sequidão, Deus escolheu aquilo que estava perdido e transformou naquela que faria parte da genealogia de Cristo, aquela que faria parte dos salvos e remidos. Deus encerra essa mensagem olhando para a minha vida e para a sua vida. E olha, irmãos, pelo amor de Deus, você pode ter um dinheiro no banco, você pode ter um bom carro, você pode ter uma casa, você pode ter um curso pastoral, você pode ter uma formação, ou como os irmãos disseram, pode até vir com uma roupinha de pastor. Eles disseram: o senhor está bem arrumado hoje. Isso não muda nada. Chega uma hora da nossa vida, que é o que Deus vai fazer aqui, e vai fazer com a tua vida, meu irmão, que não vai ser o que podemos, não vai ser o mais intelectual, não vai ser o que é mais forte, irmãos. Você e eu vamos precisar e vamos depositar nossa fé num Deus que faz coisas sobrenaturais. Deus escolheu o impossível. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Esse fechamento com esse testemunho de salvação sobre a vida de Raabe. Não importa como que você está enxergando, se nós olharmos, não tem jeito para uma Raabe, não tem jeito para essa família. Assim como aos nossos olhos, algumas coisas não vai ter dinheiro, carro, trabalho, não vai ter esposa, família, não vai ter capacitação, não vai ter minha esposa vindo no carro me incentivando. Vai ser a mão poderosa de Deus, vai ser o milagre sobrenatural de Deus, a ação no meio das coisas impossíveis. Queridos, você está preparado para o que Deus está falando com você? Te prepara, porque você vai ver Deus tirar Raabes, Deus levantar coisas impossibilitadas, desgastadas, perdidas, abandonadas, mal faladas, e Ele vai fazer desta vida, destas coisas, da sua casa, dessa igreja, a glorificação do seu nome. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Não se esqueça das coisas que Deus te falou aqui nessa noite. E você vai ver, você vai ouvir essas muralhas cair, você vai ver milagre sobrenatural, você vai sentir esses milagres sobrenaturais acontecer na tua vida. E eu não estou te perguntando, com todo respeito, o tamanho da muralha, o tamanho do problema. Eu estou te apresentando o tamanho do nosso Deus e o que Ele decidiu fazer por nós. Feche os seus olhos, eu oro por você e nós encerramos esse culto. Nós oramos juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, o Senhor nos deu garantias,
O Senhor nos deu esperança. O Senhor nos deu vigor. O Senhor nos deu capacitação. O Senhor nos deu garantias. Senhor, nos fortaleça para vivermos essa promessa. Aquele que entrou aqui desgastado, fraco, cansado, duvidoso, que possa sair daqui revigorados. Que Deus possa te dar uma semana, não de um soldado fracassado, mas de um soldado vitorioso. Que o Senhor fortaleça a tua mão, os teus pés, a tua mente. Que o Senhor faça brilhar o sol da justiça sobre a tua casa, sobre esta igreja. E a igreja abençoada que crê nisso, diga graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos em paz para a nossa casa. Você vai com a tua vitória na tua mão. O inimigo teme que você ouve o que você está ouvindo. Porque se você viver, ele sabe que o fim que Deus designou vai acontecer na minha vida e na sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Todos dizem: como é que vai ser a tua semana, igreja? Verdade, a minha, de muita bênção. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Vá em paz para sua casa. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor e vão em paz. Dê um abraço, um sorriso, uma palavra de bênção ao teu irmão e vá em paz para sua casa.